Estamos aqui mais uma vez no segundo PetraCast. Me chamo Wagner Tessler, sou da Petra PVC. E nesse podcast, uma honra receber mais um grande amigo, um cliente, que seria o Wesley e o Leonardo. Hoje eu estou com duas pessoas, né? Para poder conversar. Somos sistemistas de PVC, distribuímos perfis de PVC para fabricantes de janela e montamos esse projeto para poder apresentar aos nossos clientes, conversar com os nossos clientes, discutir sobre o mercado e sobre tudo que envolve esse mundo das esquadrias de PVC. Então, eu gostaria muito que vocês se apresentassem. Estou aqui com o Wesley e com o Leonardo. Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui no PetraCast. E hoje a gente vai contar um pouco da nossa história, né? Eu sou Wesley Montes, empresário do ramo de esquadria de PVC. E nós somos de Porto Alegre. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Tudo bom? Então, eu sou o Leonardo, também sou, junto com o Wesley, sou sócio proprietário da InstaSul, de Porto Alegre. Eu sou engenheiro civil também. Né, legal. Formação. Já sou formado há 12 anos. Né, e a área de esquadria surgiu na minha vida através do Wesley, né, num jantar na casa dele. Né, Vocês eram amigos? Nós somos primos. Ah, primos. Primos. Isso, a gente se criou junto a infância toda. E aí, depois dos 18, cada um seguiu o seu rumo, né? O Léo foi pra faculdade, eu fui pra Entendi, trabalhar. E pra mim é muito importante conhecer a história de vocês, né? Eu conheço um pouco, a gente se conhece, eu acredito, faz uns 5 anos que a gente tem esse histórico profissional, né? Onde a gente atende a empresa de vocês. Mas eu gostaria muito de conhecer a história de vocês, entender como que vocês começaram a vida profissional, não somente envolvendo a parte das janelas de PVC, mas também toda a vida profissional de vocês. Ele já me falou que é engenheiro e tal. Pode começar contigo, Wesley, contando toda a história profissional aí, até chegar na parte da empresa, onde vocês se uniram. Vamos lá. Com 16 anos eu comecei a trabalhar na obra, construção civil, virar massa, porque eu precisava esperar entrar no exército para depois tomar um rumo da minha vida, né? Então, Isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aí eu trabalhei... Zona Norte? Zona Norte. Eu trabalhei 2 anos com meu tio, que era pedreiro. Passou esses 2 anos, eu servi o exército. E do exército, quando eu saí do exército, eu tive que assinar a carteira, né? Que não... Que idade tu tem, Wesley? Hoje tenho 36. É jovem. Jovem. Servi o exército, saí do exército. Meu primeiro ramo de emprego foi office boy. Eu entregava lentes e óculos para uma ótica. Uma ótica, exatamente. E a partir dali eu fui crescendo dentro da empresa, eu fui para a parte de estoque e fiquei na parte de gerente de estoque e a partir de lá acabou meu vínculo com essa empresa. Eu saí dessa empresa e entrei numa metalúrgica, que era a parte de ferro, portões ali, né? E aí depois eu entrei que era da mesma empresa, entrei para a parte de esquadria de PVC. Foi onde eu conheci a esquadria de PVC, né? Entendi. Aí ali eu entrei para a parte operacional mesmo, fábrica. Produzir. Produzir a esquadria. E aí, sempre como eu fui um cara trabalhador, eu pensei, bom, vou baixar a cabeça e vou aprender de tudo desse negócio. Porque sempre onde eu tava, eu tinha que dar o meu melhor. Né? Nunca fui de fazer corpo mole, eu tinha que aprender aquele processo, aquele produto e entregar o melhor sempre, né? E aí eu acabei me destacando dentro da empresa, aprendi todos os setores, porque a fabricação tem várias etapas, né? Aprendi todas as etapas da produção e fui promovido para subir para o escritório, que daí para uma outra etapa, que é fazer orçamento, atender o cliente, vender, fazer medição. E eu fiquei por uns 4 anos nessa parte de gerência da empresa. Só que eu vi que ali eu tinha chegado no meu teto máximo e eu estava na minha zona de conforto. Só que a zona de conforto não é um lugar bom, né? Eu precisava mais. E a partir daí, eu precisava empreender, eu vi que eu precisava empreender e abrir meu próprio negócio. E aí eu fiquei pensando, cara, eu preciso empreender, mas aonde, com que rumo, com que norte? Só para nós trazer o Leonardo junto, que tá chegando uma parte que eu acho que daí chega o Leonardo na história. E tu, Leonardo, conta a tua história para nós, como é que se aconteceu a tua vida profissional e mais ou menos até chegar a parte de conhecer o Wesley. Sim. Nós somos primos, né? Então, crescemos juntos.
tínhamos uma banda juntos também. Então já tinha muita sintonia Já entre os tinha dois, bastante sintonia. Então, só que daí chegou no ano de 2008, eu ingressei na faculdade, né? O Wesley também daí foi pro quartel. Daí a gente acabou meio que afastando um pouquinho, né? E daí eu me formei na faculdade no ano de 2014. E daí trabalhei um pouquinho, algumas consultorias, né? Na área de engenharia. Só que eu também cheguei num momento que eu estava estagnado, também na zona de conforto, e estava também um pouco parado em casa. E foi quando surgiu vamos fazer uma janta na casa do Wesley, no apartamento dele. E ali eu vi que ele estava precisando de gente para trabalhar com ele, né? Na área ainda era uma empresa de instalação de esquadrias. E eu estava parado. Tem disponibilidade para amanhã? Claro, tô aí, vamos. O que tu vai fazer amanhã, Leonardo? Vai comigo. Bora trabalhar. Isso. E daí, tu, nessa época, tu já tinha saído de uma empresa que tu tinha feito diversos setores e foi trabalhar com a parte de instalação. Isso. Aí Aí que surgiu... surgiu a Estação Instalação de Esquadria, Tá, 2018. 2018. Isso. E aí, o que era a empresa na época? Quantos funcionários tinha? Quem que era a empresa? Era eu, empresário. Era tu empresário, Era mas só- tu também, tu era o RH, tu era o Financeiro, técnico, financeiro, tu Eu fazia tudo. fazia tudo. Terceirizava a parte de instalação para outras empresas. Para outras empresas do Rio Grande do Sul inteiro, né? Prestava serviço para todo o estado. E ele foi Que via viajando. aprender a como trabalhar com PVC que tu já tinha experiência, vamos dizer, teoricamente. Sim, Ele sim. conhecia o produto, mas não tinha técnica de como executar. Não tinha técnica. Exato. E aí o Leonardo aprendeu no campo ali toda a técnica da esquadria de PVC, né? Acabei passando todo o meu conhecimento para ele da área técnica de esquadrias. Uhum. E para isso acontecer, depois tem um passo também que foram dando com relação à questão dessa mudança, essa transição. Então imagina, era empregado passa a ser um instalador, e que daí cria uma pequena empresa, como se fosse uma MEI, hoje se for pensar, e aí... Da onde que passa até a ideia de montar realmente a Instalsul como fabricante de esquadrias de PVC? Eu só vou voltar aqui um passinho atrás então para falar como que surgiu, né? Eu gerenciava nessa outra empresa 6 equipes de instalação de esquadrias, né? E eu percebi que era um negócio muito informal. Você juntava 2 pessoas, a gente é uma empresa de instalação, não tinha uniforme, não tinha CNPJ, não tinha nada. Eu pensei, cara, aí é um negócio. Eu vou fazer um CNPJ, vou mandar fazer um uniforme, eu sou técnico do produto, vou abrir meu negócio na área de... Chegou um nicho. Enxerguei um nicho e fiz o diferente, que ninguém fazia, né? E a partir daí eu só fui escalando esse negócio, né? E sempre foi um sonho um dia ter uma fábrica de esquadrias. Então foi trabalhado, assim, um projeto para virar do instalador, virar fabricante, né? Essa história ela é rica. E eu queria que tu contasse, por exemplo, qual é o principal desafio de um técnico se tornar um empreendedor. Por que eu digo isso? Hoje em dia, no próprio ramo do PVC, para quem não sabe, as esquadrias de PVC ela exigem um equipamento e um maquinário de uma certa forma um pouco mais industrial. Onde tu tem que ter uma máquina de solda, uma limpeza, uma máquina de limpeza. Já no alumínio, não. O alumínio, tu só com ferramenta e a parte de parafuso, uma máquina de corte, tu consegue trabalhar. É um equipamento. Como é que tu transformou isso? E para mim também, junto com isso, já era importante entender por que o PVC. Por que não, por exemplo, assim, nas regiões, tu disse que a empresa tinha portões, tinha aço. Então, começando a falar do teu histórico profissional para dizer os principais desafios que tu foi empreender e depois tu pode comentar junto e acrescentar por que o PVC. Por que o PVC? Bom, o PVC, ele surgiu na minha vida como uma oportunidade de negócio, né? E eu vim dessa escola do PVC, né? Então, eu não tive a escola de alumínio ou de aço. Eu fui inserido já direto no PVC. Então, eu baixei a cabeça ali e prestei atenção em todos os detalhes da esquadria de PVC, né? Isso desde o começo. Desde o começo. E agora, voltando um pouquinho, me explica como é que tu saiu dessa parte tu profissionalizou a parte de instalação. Então, tu tinha uniforme,
tu preparou uma empresa, tu organizou provavelmente um veículo que tu pudesse Sim. movimentar as ferramentas, né? Que é o que precisa, né? Então, provavelmente, ferramentas organizadas, carro organizado, e foi instalar para outras empresas. Para aí tu ter uma empresa onde tu fabrique, o caminho é longo. Eu queria que tu me explicasse um pouco sobre isso. Então, aconteceu que nós instalávamos para várias empresas do estado, né? E dentro de uma delas surgiu uma oportunidade de nós virarmos fabricante de esquadrias, né? Porque dentro da parte de instalação ali a gente acabava vendendo, né? A gente tá instalando... Na verdade, vocês tinham contato com o público. Com o público. Então, tu vai lá instalar, o cliente cheio de problema e com algumas dificuldades de tratar com as empresas. Sim. E daí acaba ligando direto para te dizer, resolve aqui para mim. Eu precisava fazer 2 janelas. Tem como fazer 2 janelas? Isso, exatamente. Para complementar. E aí nós vendíamos para a fábrica que a gente estava instalando, né? E aí a empresa teve uma visão de que o volume que a gente vendia, a gente podia fabricar para nós mesmos, em vez da gente repassar. Era um caminho no futuro, né? Onde ele enxergou uma oportunidade e deu os caminhos para nós começarmos, né? Isso foi na época do Rodrigo da Sublime, até a gente pode citar. Rodrigo que da é nosso Sublime. cliente também, um Isso. cara muito legal, um bom coração. E ele abriu a fábrica para vocês poderem produzir. Até porque, para quem não sabe, para te poder ter uma fábrica de esquadria, tu precisa de um certo investimento inicial, onde as máquinas têm um certo valor hoje para te poder estruturar uma fábrica de PVC é muito diferente de uma fábrica de alumínio. Alumínio é muito mais simples. O investimento inicial é bem alto, né? Para começar do zero não é fácil. Isso hoje parte, assim, pra gente ter uma fábrica para produzir, já foi muito pior. Já. Eu digo para vocês, quando nós iniciamos aqui, era praticamente impraticável. Quem ia poder abrir uma fábrica de esquadria, essas histórias que nem a do Wesley, fica bem difíceis de acontecer, eram mais difíceis ainda de acontecer no passado, porque ainda existiam mais barreiras, tanto de fornecedores quanto de maquinários. Hoje eu acredito que com uns 80 mil reais a 100 mil reais, tu consegue trabalhar um pouco de forma artesanal. E não quero citar valores porque existem N preços de marca, não quero eu criar assim Mas eu acredito que o investimento inicial hoje para uma fábrica de esquadria de PVC é em torno de 100 mil reais de equipamento. Só para o pessoal entender. Isso. E daí imagina para um técnico que assim... É como se fosse um funcionário ainda, né? Porque para quem presta serviço não tem um grande negócio ou facilidade de financiamento. Então, para ti, tu usou uma fábrica do Rodrigo da Sublime para poder produzir as tuas primeiras janelas. Primeiras janelas. 1º de setembro de 2022 foi Legal. a nossa primeira venda. E foi onde deu o start da Estaçu Esquadrias em PVC. Isso. O Rodrigo, que ele é cliente Petra, ele fez o nosso meio de campo e apresentou a Petra à Estaçu, né? Isso. Comentou sobre vocês. Me ligou um dia e daí Isso. tu me ligou. E daí tu falou primeiramente com o Cristiano e depois eu te liguei. Exatamente. E a partir daí foi só sucesso, né? A gente continuou instalando para ele Legal. e intercalando com as nossas vendas, que ainda eram poucas. 2023, a gente cresceu tanto dentro da empresa dele que a gente teve que dar um jeito de abrir a nossa própria fábrica, né? Só que nesse meio tempo tem um pulo do gato, né? Nesse meio tempo que a gente viu que começou a vender, começou a gerar um caixa, a gente, vou juntar uma grana e vou começar a investir nas minhas próprias máquinas. Mas não comprou um carro bonito, novo? Não comprou roupa nova? Não comprou celular novo? Não. Máquina? Não. É isso aí. Até ainda hoje, máquina. Até ainda hoje é máquina e máquina, né? Inclusive em julho vai chegar mais 2, graças a Deus. Agora nós estamos numa fase que a gente está trocando o nosso maquinário, né? Que era mais artesanal e hoje a gente já está automatizando o processo. Que é aquilo que eu falo desde o começo. No ramo, em setores específicos, para quem é do mercado, é mais importante iniciar e ter eu falo para o cliente, tem que iniciar. Dá o start. E aí depois, com o próprio resultado do trabalho, porque tu consegue fazer uma boa janela de forma um pouco mais artesanal. Só que tu depende de conhecimento e principalmente de capricho. Exatamente. Tem muita atenção no processo. O sistema automatizado é o sistema ideal. É o sistema que todo mundo espera. Bota, a máquina produz, ela tem os parâmetros dela. Isso é legal. Mas eu sempre oriento os nossos clientes que o importante é fazer o início, claro, que tendo o básico necessário. Uma boa máquina de solda,
um bom sistema de limpeza, uma boa máquina de corte, né? Porque também não tem como fazer milagre sem equipamento. É um produto que exige maquinário. Enquanto nós estávamos lá no Rodrigo, nós compramos a máquina de solda e ela ficou na garagem do Leonardo guardada por 6 meses. Aí nesse meio fomos pagando ela. Porque se fosse só a máquina também, porque tem que ter o aluguel, tu tem que ter o pavilhão, tu tem que ter uma série de... Aí compramos máquinas manuais de limpeza. Compramos um pantógrafo. Daqui a pouco a gente, já mais alguma coisinha já dá pra dar um start. Vamos começar agora a ver pavilhão, né? Começamos a ver pavilhão, aí os aluguéis também muito altos, né? E a gente, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, né? E procurando, sempre procurando, né? E um dia o Leonardo achou um pavilhão no Facebook, no Marketplace. E ele falou, ô Wesley, vamos dar uma olhada nesse pavilhão? Não, vamos sim, marca a visita. Aí chamou ali, respondeu, marcou a visita, pro outro dia às 10 horas a gente tava lá. A gente lá... Era um pavilhão de quantos metros quadrados? 300 metros quadrados. Uhum. E nós lá no pavilhão, a nossa visita era às 10. E tinha uma outra visita que era às 2, só que o cara queria tanto que ele também foi às 10. Então, sem querer, ocasionou ali, ó, se a gente desistisse, o outro rapaz ia pegar o pavilhão, né? E a gente sem dinheiro para dar o calção, sem venda, a gente foi lá e apertou a mão da locadora. E fechamos o negócio. E a partir dali, a gente criou um problema para nós, né? E a partir dali, a gente teve que correr atrás e buscar fazer acontecer o negócio, né? Então, na primeira semana ele já entrou uma venda, já pagamos o calção e a partir daí só aconteceu. O que eu acho importante, às vezes, de eu comentar para quem vai nos assistir depois, é que a Petra, ela surge, meio que as nossas empresas, elas se unem por causa do propósito que nós lançamos no começo, né? Atender grandes empresas, hoje em dia existem filas de fornecedores para atender a grandes empresas. Sim. Que é bem diferente para quem está iniciando um processo com uma estrutura inexistente. Vocês não tinham, assim, uma estrutura. Vocês tinham um sonho e uma vontade de trabalhar. E a nossa empresa, ela foi elaborada para poder atender esse tipo de público, esse tipo de empresa. Não era para atender os melhores, os maiores, os mais bem organizados, quem queria investir em estoque. Mas sim dar oportunidade sem burocracia, sem compra mínima, sem estrutura e fazer esse trabalho de união do pouco conhecimento que a gente tem, porque tu já tinha muita técnica, tu já sabia o que estava fazendo, mas de várias formas a gente auxilia fortemente com sistema, com vários processos, macete, o Cristiano dá um suporte, eu faço uma visita, a gente fez treinamento lá com vendedores de vocês, eu me lembro no começo, para poder fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. A Petra, ela não é uma empresa que tinha, assim, na cabeça dela, eu vou pegar os maiores clientes e vou ser o maior case de negócio. Não, a empresa surgiu de uma demanda de mercado onde poucas empresas brigavam pelas maiores empresas fabricantes, poucas empresas fornecedores e sistemistas brigavam por poucas grandes empresas e as pequenas empresas não conseguiam entrar no negócio e nem ser bem atendidas. E eu acho que quando juntos as nossas empresas foram muito bem nisso, porque a gente foi crescendo junto com vocês e vocês crescendo muito junto conosco. Tu acha que é isso? Exatamente isso daí. Até queria ouvir a tua opinião sobre isso, né? Se é isso aí, porque no começo era muito difícil, né? Hoje tem muita empresa que te procura para te vender produto, para te atender. Hoje tem uma estrutura organizada, máquinas, equipamentos, pedido entrando todo mês. Hoje, uma das principais barreiras ali para iniciar uma fábrica de esquadrias é conseguir o sistemista de perfil, né? Que nem tu falastes ali, pedido mínimo. O cara tá começando do zero, aí ele tem que meter um pedido mínimo. Tem que ter as máquinas de valores agregados também. Como é que se começa do zero, né? Então a Petra enxergou ali um caminho, um nicho onde que podia... A gente fica honrado e orgulhoso de trabalhar junto com vocês. E começar um trabalho tão, assim, com a humildade, com o processo e ver mais ou menos o que vocês alcançaram. Para nós é motivo de orgulho. Eu sempre falo isso quando eu converso contigo. Sempre, sempre. Na época, vinha pergunta muito para mim, assim, quanto que eu preciso comprar para poder ser um credenciado Petra? Daí eu falei, não,
Na verdade, o quanto que tu precisa estar te preparando para poder atender bem os teus clientes, com compromisso, para nós vender junto para os clientes, entregar um bom produto, e daí sim, tu vai fazer a recompra, tu não precisa comprar nada. Se tu precisar de uma barra, tu me liga, eu te entrego uma barra. Era assim que sempre foi, Sim. e até hoje é assim. Eu tenho cliente que a gente credencia com uma janelinha para poder oferecer treinamento. E eu vejo que esse trabalho, assim, plantando sementinha, ele traz retorno. Eu sou muito inspirado nesse trabalho. Vocês são, para mim, eu olho hoje no mercado, vocês têm uma relevância para o nosso negócio muito grande. Mesmo não sendo a maior empresa que compra, tem uma relevância muito grande. Vamos lá. Hoje, muitas empresas batem na nossa porta querendo que nós compre PVC e perfis, né? Uhum. Só que lá no começo eles não estavam lá batendo, não. E eu digo que essa troca também, o que eu acho importante, também não me deixa numa zona de conforto. Não é porque eu te ajudei lá que eu acho que tu tem o direito de... Por exemplo, assim, eu tenho o direito de te cobrar algo. Não, pelo contrário. Eu tenho que continuar trazendo novas peças para ti. Eu tenho que continuar trazendo novas soluções. Eu tenho que me inspirar para não te levar à posição de tu querer trocar de fornecedor. Não. Eu não uso dessa ferramenta. Sim. Pelo contrário. Eu quero que sempre entre em contato comigo. Tu não me deve nada. Todo o mérito que tu tem do trabalho que tu tem feito é teu e do Leonardo. Que vocês fizeram um excelente trabalho. A gente não é o protagonista desse teu negócio. O protagonista são vocês, pelo que vocês fizeram até agora. A régua alta, né? A gente briga, a gente discute, mas a gente se acerta. Isso aí. E tem que ser assim, né? Não dá pra ficar... Hoje eu tava na minha empresa e eu falei com as minhas funcionárias, a gente teve um problema umas 2 semanas atrás e a gente brigou entre nós. E daí a gente pegou aquele problema e resolveu tudo. Então, às vezes, Sim. a briga ela é necessária para poder se movimentar. A gente precisa, claro, que uma certa maturidade, com educação, mas as coisas precisam acontecer. Eu tenho essa dúvida que eu queria voltar ainda para ti uma pergunta que ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. O desafio ou a mudança de mentalidade que tu teve que ter daquele cara que dirigia a caminhonete para fazer o serviço de instalação pro cara hoje que tem que gerir pessoas e tocar uma empresa. Vamos lá. Eu sempre tive o sonho de empreender, de ter meu próprio negócio, né? E eu fiz acontecer o negócio, botei a cara e vamos ver no que vai dar. 2022, eu fui, de fato, ali na mudança de técnico para o mundo do... Foi apresentado o mundo do empreendedorismo, né? E aí, esse ano do 2023, ele foi acontecendo no automático. O avião tá decolando e foi acontecendo. Só que eu vi que a gente precisava... Um exemplo era eu, Leonardo, e mais um ajudante nosso. Então, como é que funcionava? Então, vou contar a história. A gente vendia, a gente comprava o material da Petra, eu e o Leonardo fabricava, eu e o Leonardo ia instalar, aí quando a gente voltava para dentro da produção, tudo vazio. Aí a gente, opa, tem coisa errada, não dá pra parar de vender, tem que ser uma roda, né? Entendi. E aí, como é que transforma isso? Porque 90% das pequenas empresas que a gente conhece, muitas pessoas, elas imaginam que uma empresa, para ter sucesso, precisa saber fazer janela. E às vezes eu digo que saber fazer janela é importante, mas não é essencial. Se tu sabe gerir uma empresa e não sabe produzir janela, pode ser que ela dê certo. Agora, se tu sabe produzir janela e não sabe gerenciar uma empresa, tem tudo para dar errado. Sim. Então, eu queria entender um pouco o que tu fez. A partir dessa visão que nós olhamos para dentro da empresa, a gente viu que a gente era excelentes técnicos de janela, mas a gente era zero gestor de negócio. Então, foi onde eu e o Leonardo, a gente olhou, cara, a gente precisa investir na gente. A gente precisa investir em gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão de finanças, investir na parte de empreendedor mesmo, né? E foi aí onde deu o start. Isso é um dom de humildade, né? Eu vejo no nosso mercado tão difícil as pessoas dizerem, eu preciso melhorar. Sim. Eu não sou bom nisso. Sim. Eu não sou um bom gestor, ou eu não sou um bom técnico, eu não sou um bom instalador, eu não entendo. As pessoas não têm essa humildade, vocês tiveram essa humildade. Tivemos essa humildade e foi onde que deu onde que fez toda a diferença no nosso negócio, né? Foi a gente parar, dar um passo para trás e olhar o que a gente pode fazer para melhorar, né? E aí, a partir dali, a gente fez imersões
E a gente acabou voltando, a gente foi de copo vazio para aprender tudo que tinha para ensinar, network, os Vocês fizeram um curso. Isso, Pode citar o curso, se você quiser, assim, quem tem te ajudado. sim, Eu acho que nunca é bom, por exemplo, tu fez um curso, correto? sim. Esse curso engrandeceu muito a tua vida. Bastante. Demais. E daí, é bom tu falar dele pras pessoas. É bom se ele transformou a tua vida, Sim. que ele transforme a vida de mais... Demais empresários, É isso aí. Esse curso, ele foi feito nós conhecemos ele pelo Instagram e ele foi feito em Novo Hamburgo. O nome do curso é Gestão de Impacto, Uhum. onde é uma empresa que ajuda empresários a ter evolução no seu próprio negócio, apresentar os caminhos do empreendedorismo para os empresários, né? Uhum. E a partir dali a gente olhou para dentro do nosso negócio com outros olhos. Eu vi que, um exemplo, para a empresa continuar crescendo, eu não podia estar mais 100% focado no operacional, fazendo a janela. Eu precisava subir para o tático, eu precisava ir para o estratégico, eu aprendi lá a fazer gerenciamento de pessoas, eu aprendi, um exemplo, que os meus colaboradores não eram só apenas meus colaboradores, eles eram meus clientes internos também, eu precisava tratar eles bem, para eles lá na ponta entregar toda aquela cultura que eu implementei dentro da empresa, sabe? Eu recebi aqui o Diego, que é do Rio de Janeiro, ele falou, só tem um onipotente, onipresente, né? Nós temos que ser empresário e gerir pessoas, né? Sim. Onipresente, É. onipotente, só tem um. Então, esse caminho, ele é bem... esse processo mesmo de ter que setorizar. Deveria setorizar os processos para vocês poderem criar performance no negócio, né? Para Sim. poder ter pedido toda semana, poder ter Sim. negócios e metas todos os meses. Bem legal. Sim. E aí, a partir dali, a gente começou a anotar números, analisar dados, ver Indicadores. meta, indicadores, tudo. A partir dali, nós fomos formulando estratégia. Um exemplo, eu recebo 50 orçamentos por mês. O que eu preciso fazer para aumentar a taxa de conversão? O que eu preciso fazer para entrar mais Daqui a pouco o problema nem é mais orçamento, nem tem quanto estrutura orçamentária, mas a gente não está conseguindo reverter. Quais são os caminhos, né? Exatamente. Entender bem, né? Entendemos bem o negócio e hoje, um exemplo, a gente não faz tráfego pago. Em nenhuma área, nem no Google, nem no Instagram, nem no Facebook, no Meta, a gente não faz. Só orgânico. Só orgânico. E do jeito orgânico que tá, a gente não dá conta, né? A gente precisa urgente já aumentar a estrutura. A gente já tá fazendo estudo para aumentar a estrutura, porque do orgânico a gente não tá dando conta, né? Agora eu acho que nós vamos conseguir partir bem para uma conversa assim. No mercado que era dominado pelo alumínio, hoje, a facilidade que se tem em toda a questão de fabricação de alumínio, de baixo e médio padrão. O alumínio ele é muito mais abrangente. O alumínio tu quer fazer a classe D e E, tu fabrica a janela. Ou de vidro temperado. O que fez tu decidir entregar janelas de PVC em alto padrão? O que tem do produto? Como é que tu explica esse produto para o consumidor? Porque muito mais fácil não é vender preço. Eu chegar e te vender um produto econômico, barato, chegar para o teu cliente e falar, nós temos um produto que é barato. O que te leva a tu poder agregar esse processo, esse valor num produto que é muito mais caro? Eu vim da escola do PVC já, né? Então, já fui apresentado diretamente pro setor do PVC. Como é o que faz eu comunicar para o meu cliente, né? O meu cliente, ele me comunica através do Google. O cliente pesquisa lá esquadrias em PVC. É um cliente que ele já está sabendo o que ele quer buscar. Então, automaticamente, ele já sabe que não é o mais barato, que não é o mais caro também. Então, ele vai fazer orçamento com diversas empresas, né? E aí, a parte que eu procurei fazer é me posicionar dentro do Instagram ali, das redes sociais, de uma forma que me conecte com aquilo que o cliente está buscando. Eu não posso, um exemplo, vender uma esquadrilha de alto padrão e ter uma comunicação totalmente ao contrário, né? Então, o cliente, ele vem buscar a esquadrilha de PVC, que ele já conhece, porque o que acontece, né? É o que eu aprendi. O cliente, quando ele quer trocar uma janela, ele tem uma dor. Por que ele vai olhar para essa janela e por que eu quero trocar essa janela? Está entrando água, né? Eu procuro entender a dor do cliente e aí eu mostro o benefício da esquadrilha de PVC em relação àquela dor que ele está buscando, né?
Pode ser infiltração, térmica, acústica. Sobre o produto já seguindo em frente, então, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês são especialistas em retrofit. Sim. O que eu vi que, assim, vocês fazem muito. Explica quais os desafios da execução, pode explicar também o que é retrofit, e do que umas obras e reformas de uma obra do zero. Quais são as diferenças, quais os cuidados que exigem e como que atua hoje a InstalSul. Retrofit, para quem não conhece, é a troca de esquadrias antigas por esquadrias novas de PVC ou alumínio, enfim, é a troca de esquadrias, né? É a modernização do ambiente, né? Exatamente. Aquela parte ali da instalação que nós tivemos ali, né? Foi todo um aprendizado também para tudo que tem hoje, né? Então ali foi uma escola na parte de instalação para a gente se tornar especialista hoje na parte de retrofit. Quando se vende esquadrias de PVC para fazer uma troca num apartamento, numa casa, a gente tem que analisar todos os aspectos, que é largura de parede, espessura da madeira que existe, ver se tem infiltração na parede, por onde que pode estar passando, para já resolver com a instalação da esquadria de PVC. Ver se é prédio, ver como é que faz para subir no 10º andar, no 20º andar, se vai mandar desmontado, se vai mandar... se vai içar, se vai içar. Caber no elevador. Então, esses são os principais desafios que a gente tem que verificar antes. Outra né? coisa que eu queria que você explicasse para o público de vocês. Quando eu vou numa obra, a obra tá suja, a obra ela tá preparada para receber material de construção. Então, tu chega lá, tu descarrega as janelas, por mais que ela já esteja numa etapa de acabamento, uma demão de tinta. Como é que funciona a obra? A obra tu instala as janelas e deixa uma última demão de tinta para poder resolver. Então, se tu arranha uma janela, se tu arranha uma parede com a esquadria movimentando, isso não é um problema. Se quando tu corta, falta um ajuste na esquadria, tu corta, tu deixa uma certa sujeira no lugar, tá tranquilo. Por quê? Porque a obra vai passar por N processos e que no final vai ter uma limpeza geral e que vai cuidar de todo o malefício que uma indústria de esquadria deixa na obra, isso vai ser sanado. No retrofit é bem diferente. Quando tu entra para fazer um processo, tu é responsável por tudo aquilo. Muitas vezes o cliente está morando Principalmente. E daí eu queria que tu explicasse essas dificuldades e qual é a metodologia que é usada hoje para dar essa tranquilidade para o cliente. Por que quando eu contrato a InstalSul, eu queria que tu me explicasse, vocês que trabalham direto com retrofit, por que eu escolheria a tua empresa sabendo que é um trabalho tão complexo ou tão difícil? E que dá tanto trabalho eu entrar dentro da casa pronta do cliente. O piso tá... A mulher faxinou a casa, muitas vezes, para receber vocês. Não, imagina o instalador ver que eu não varri a casa. E aí tu vai ter que quebrar tudo, remover aquilo. Eu queria que tu me explicasse. Isso para mim é muito importante entender. Eu acho que pro teu cliente é importante entender. Hoje, quando a gente vai fazer a visita técnica, né, para o fechamento do pedido, até a visita para o orçamento mesmo, a gente já analisa o ambiente que vai ser trocada a janela, verifica móveis, verifica piso, sofá, TV, tudo que tem perto, né? E a gente sempre orienta os clientes, né, que a gente leva o salva-piso, a gente isola com lona todos os locais, né? É um trabalho bem específico, assim, não é qualquer empresa que faz, por isso que hoje nós somos especialistas. A gente entrega o serviço do começo ao fim. Não precisa chamar um pedreiro para tirar a janela, um outro para descartar a janela, um outro para subir a janela, um outro para fazer o gesso da janela. Hoje a InstalSul ela é especialista justamente porque ela entrega do começo ao fim, toda a jornada, né? Essa boa experiência aqui que eu acho que hoje faz a empresa de vocês crescer, inclusive a gente tem acompanhado inclusive as avaliações, que eu acho que vocês têm essa gestão de fazer o acompanhamento das avaliações, que eu acho que envolve muito desse processo. Hoje a gente tem uma cultura bem forte dentro da nossa empresa, né? Que foi o que eu aprendi no mercado, na minha vida profissional. E eu vi que eu tive vários feedbacks que eu vi que se um dia, quando eu tivesse a minha empresa, eu não ia deixar acontecer aquilo que aconteceu por onde eu passei. Então, eu recebia, como eu falei, né? Eu gerenciava 6 equipes de instalação de esquadrias. Então, eu recebia a ligação que, deixaram a obra suja. A obra quebraram a TV, cortaram o PVC em cima do tapete e agora não tem como tirar.
a limalha ali do PVC, sabe? Então, vários feedbacks, assim, que eu fui levando e foi entrando na cachola. Cara, isso aí não pode acontecer, é tão simples, sabe? Então, um exemplo, eu falo pros guris e pros meus clientes também, né? Vassoura e pazinha faz parte do kit ferramental da minha equipe, sabe? Aí os clientes falam assim, não precisa... Não, até os guris brincam, não, isso aqui faz parte da empresa. A gente encontrou o ambiente limpo, tem que deixar ele limpo. Hoje, nós somos uma empresa 5 estrelas no Google. A gente tem 83 avaliações. E eu busco ser a empresa número 1 no ramo de esquadrias em PVC, com mais avaliações 5 estrelas. Com todo esse carinho que tu tem dado aos processos, esse cuidado que tu tem com o cliente, eu não tenho dúvida que logo, logo tu vai conquistar esses teus objetivos. É só manter esse processo, assim, muito bem cuidado, muito bem organizado, que tu vai chegar rapidinho nisso aí. Só deixa eu falar mais uma coisa, né? Isso. Nessa parte de retrofit, o que eu gosto de fazer muito com os clientes que dá certo é alinhamento de expectativa. Um exemplo, tem 5 janelas para trocar na casa do cliente. Aí ele pergunta, tá, tu vai arrancar 5 janelas e vai ficar aberto? Sabe, os clientes têm dúvida, então eu já pego todas as dúvidas que os clientes têm, eu já explico todo o processo. Olha só, nós vamos remover 3 esquadrias, se o tempo estiver bom, a gente vai comunicar, se o tempo estiver marcando chuva, a gente não vai alterar a data da instalação, a gente chega, remove, Muito legal. leva embora, no mesmo dia fica fechado o ambiente. Se a gente vê que dá para retirar mais uma, porque tem um horário de prédio... Às vezes aquela janela é velha, daí tu vai dizer pro cliente assim, ó, eu vou tratar com carinho, mas pode ser que quebre a parede, eu não tenho como organizar. É alinhar. Mas, tu tem que saber que esse serviço, a gente sabe o que tá fazendo, a gente é especialista, mas eu não tenho como controlar o que vai acontecer. Pode ser que ocorra. Esse alinhamento de expectativa é um diferencial. Alinhamento de expectativa. Porque se quebrar a parede, o cara já sabe que podia quebrar. Porque eu já vi que tem uma rachadura, que ele tá assim... E a gente já consegue alinhar a expectativa antes. É pior do que o cliente pensar, eles vão trocar todas as esquadrias no mesmo dia, e aí trocou só 2. Pronto, quebrou a expectativa do cliente. Ou o rapaz ali da equipe de instalação retira a esquadria e não instala, porque tem que requadrar o vão e não avisou o cliente que quer ficar aberto. E se o cliente está morando, como é que funciona? Então, a parte principal assim, do negócio, do retrofit, é alinhar a expectativa passo a passo. Ó, o cliente... Eu vou fazer, a etapa é essa. Muito legal mesmo o formato, vocês estão num caminho muito certo. Outra coisa que eu queria saber, qual foi o feedback mais marcante que tu recebeu de um cliente sobre isolamento acústico? Porque quando fala em retrofit, para a maioria das pessoas saber, primeiro que a janela pode estar muito velha, ela pode, para poder ser atualizada, modernizada, um ambiente, a janela pode estar velha, ela pode ter problema de estanqueidade, porque tem janelas às vezes que sendo de PVC é muito difícil de se ocorrer, mas de alumínio, de madeira, tem coisas que são velhas e antigas que não tem conserto, vai ter problema. Mas eu acredito que os grandes 2 fatores, e eu acredito que seja o principal, é a questão do som. E daí eu queria que tu explicasse, assim, contasse alguma experiência positiva que tu teve com relação à questão sonora nessa troca das janelas. Se tu tem alguma história ou para poder nos contar. Temos bastante história, sim. Eu vou falar algumas, o Leonardo também fala outras. Nós trocamos esquadrias na Cristiano Fischer, ali em Porto Alegre, que é a esquina com a Protásio Alves, bem uma avenida muito movimentada. E estavam vindo estudantes de fora para fazer faculdade na URGS, e eles precisavam de silêncio para estudar, né? E aí... E qual que é o diferencial, né? A gente entende o que o cliente quer, qual que é a dor dele, o que ele está sentindo, por que ele precisa trocar aquela janela para a gente oferecer a melhor solução. Né? Nesse caso, a gente ofereceu para ele uma janela oscilo-batente com vidro duplo laminado em ambas as faces. E foi um sucesso total, né? A avenida movimenta... Até tem o vídeo no nosso Instagram lá. A gente fecha a janela e isola o ruído externo e atendeu toda a expectativa do cliente, sabe? Teve também... É muito prazeroso, né? Eu costumo falar para os guris, né, da minha equipe de instalação, né, a gente instala a janela todo dia, e quando a gente fecha a janela lá, nós mesmos instalando todo dia, a gente se impressiona com o efeito que a esquadria de PVC E eu entrega, digo né? assim, essa é uma experiência muito legal, essa magia de tu poder vender, né, porque não é um produto que está nas tuas mãos. Por exemplo, assim, quando tu vai negociar com esse estudante, na Cristiano Fischer, o cara tá lá, ele não consegue dormir muitas vezes, com o barulho. Sim.
E aí tu chega pra eles assim, ó, confia na minha empresa, na InstallSul, que eu vou resolver isso. Sim. Aí ele diz assim, putz, será? Será que vai dar certo? E aí tu chega lá, monta a estrutura, faz tudo que tem que ser feito, faz um serviço completo, gera uma excelente experiência, monta e o cara diz assim, eu acho que isso é gratificante, né, pra vocês. É grandioso, né? Eu vinha falando com o Leonardo hoje na viagem, né? Que a gente vende um produto pro cliente que no momento da compra ele não é palpável, tu não sente o produto, né? Porque ele é sob medida, tu vai construir esse produto. E a gente consegue gerar uma confiança pro cliente e ele acredita que a gente vai resolver aquele problema que ele tem e de fato a gente de coração busca entregar tudo que o cliente busca e até um pouquinho mais, né? Muito legal. Em relação a Pode falar. clientes também, teve agora recentemente uma cliente que ela tinha um depósito de gás atrás do apartamento dela. Joga o E- gás. Blam, blam, blam. Isso. Muito trabalho em casa, muito problema com barulho, né? E daí nós trocamos agora as esquadrias dela, elas que reduziu assim uns 98% assim o barulho com gás, ficou super satisfeita, sabe? É muito bom, legal. né? Sim. Outra coisa que eu queria falar um pouco era do PVC também, né? O PVC ele tem esse. Não é questão da Petra ou da InstallSul, né? É um produto, inclusive dos meus concorrentes, não é um mérito meu, assim, de falar o meu PVC é o mais maravilhoso que existe. Não, o produto em si tem uma engenharia, uma tecnologia com relação a canal, cremona, sistema, barreiras, os encaixes. Sim. Isso é muito bom trabalhar com esse produto e ver o resultado acontecer na casa do cliente. O cliente, se tu tem processo dentro do negócio, sabe o que está fazendo, entrega uma janela, é muito difícil o cliente não ser satisfeito com uma janela de PVC, né? Sim. Isso que eu gosto, assim, de tratar com as pessoas, às vezes leigos que não são desse mercado, né? Que perguntam o que eu trabalho e tal. A gente tem muito orgulho porque é um histórico muito positivo de um produto que tem uma engenharia dentro dele, né? Sim. Que proporciona tanto conforto para os clientes, né? Eu acho muito bom isso. O produto realmente ele entrega tudo que ele promete, né? Mas por trás de um produto tem diversos processos, né? Porque não adianta ter um produto excelente e ter uma entrega horrível, meia boca, né? Então tem que unir o útil ao agradável. Hoje, se vocês pudessem atribuir a principal virtude da InstallSul, qual que seria? Uma virtude do teu negócio, o que pauta o teu negócio. Tu levanta de manhã e o teu trabalho automaticamente ele já te leva para esse caminho. O que seria? Diz aí, Leonardo. Boa pergunta. Cara, eu acho que é realizar o que o cliente precisa, sabe? Que a gente procura entender a dor dele. E isso é... Como é que eu posso te dizer? A gente quer proporcionar para ele aquilo que ele tá precisando, o que ele tá buscando realmente. Que às vezes ele não consegue dormir, como tinha comentado antes, sabe? E isso é... Quando vocês comentam do Google e da coisa, eu acredito que vocês têm que pautar nisso. Eu acho que a grande virtude da empresa de vocês é ter um olhar muito apurado ao que o cliente precisa. Exatamente. Por isso que vocês querem o tempo todo estar satisfazendo em termos de produto, processo, sistema, para quê? Para entregar um bom produto. Eu acredito que esse seja a grande virtude do negócio de vocês. Essa questão de olhar que vocês têm e o carinho, o cuidado que tem com os clientes. Eu vejo por causa do prazo de vocês. Muitas vezes eu já fui cobrado por causa das questões de entrega. Eu acho que isso é uma grande virtude do negócio de vocês. Vocês têm uma confiabilidade muito grande. O cliente investe uma confiabilidade muito grande em vocês. Acredito ali, né, que nem tu falastes, né, responsabilidade, a gente é uma empresa muito responsável, então no que a gente assinou o contrato e tá ali a data, a gente busca cumprir aquilo ali com excelência e perfeição, né, e isso é um negócio que é simples, porque tá ali no contrato a data, mas a gente sabe que hoje no ramo da construção civil ninguém respeita isso daí, e a gente busca ali sempre entregar no prazo, né? Se eu prometi 30 dias, 45 dias é a data que vai ser entregue. E não só isso, né? A data de entrega é um dos principais
fatores, assim, de que o cliente busca hoje, o cliente, ele quer... o que aconteceu, né? Um cliente, ele queria fechar um pedido e ele queria para entregar para 20 dias. Só que para 20 dias eu não conseguia. Aí eu falei, aí nós falamos assim, cara, eu não vou te prometer para fechar o negócio 20 dias e depois eu não sei que eu não vou te entregar e a gente vai ficar brigando e discutindo porque eu vou te entregar em 30. É melhor 40. não vender. Melhor não vender. Ele falou, cara, tu foi muito sincero, eu vou fechar contigo porque ninguém tinha me falado isso. Todo mundo tava me falando que me entregava, que ia acontecer, mas não ia acontecer, né? E é isso que a gente usa a sinceridade, a responsabilidade para fazer o negócio de verdade, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu tô curioso. Quais são os fatores que levam a Instalsul a escolher o seu fornecedor de perfis de PVC? Para mim, eu acho que a primeira oportunidade que a Petra nos deu de ingressar, né, nesse mercado do PVC, porque, como a gente comentou já antes, a barreira é muito alta para iniciar. E depois, segunda questão é produto de altíssima qualidade. Não temos do que reclamar de produto e cada vez inovando mais, né? Terceira, parceria que a gente já construiu, né, com a Petra, né, que dificilmente a gente teria essa parceria com outro fornecedor, eu acredito. Eu acho que a parte boa da Petra é que ela aceita feedbacks, né? E busca melhorar. A gente tem isso em comum. Isso. E no começo ali, tem que agradecer, né? Porque a Petra deu start junto conosco no nosso negócio. E depois dali foi se criando parceria, amizade. E tudo que a gente precisou sempre a Petra foi buscar a melhor solução, né? A gente sabe que tem problemas, mas o diferencial é como que tu vai resolver o problema e resolver o problema. Problema todo mundo tem, vai acontecer em todos os lugares, como nós também. Os clientes olham lá no nosso Google, né? 5 estrelas, tudo bonitinho, mas a gente também tem problema. Mas o diferencial é como a gente resolve esse problema. Né? Às vezes dá uma manutenção, a gente vai lá no outro dia e já resolve, sabe? Esse é o diferencial por trás do negócio, né? E a Petra é a parceira nesse âmbito, né? Se chega a acontecer qualquer coisa, a Petra, eu sei que eu tô resguardado, que a Petra tá ali, que a Petra vai me atender, que a Petra vai me ajudar, né? E foi se consolidando com o tempo uma parceria sólida, assim, que espero que vá por muitos anos. A gente faz um trabalho e a gente conta muito com... Eu nunca me incomodei, eu já gerei problemas para tua empresa, a gente já fez coisa errada, tipo assim, mandar peça errada, coisas assim que são rotineiras no nosso segmento e que eu nunca me incomodei com o feedback que vocês passaram para mim. Toda vez que tu me ligou para fazer qualquer tipo de reclamação, a gente tem que ter uma certa humildade, entender que o nosso negócio ele não é perfeito, Sim. que a gente não consegue fazer e tem que estar olhando o tempo todo. Enquanto eu tiver cliente que tiver interessado em passar para mim os meus problemas e eu tiver humildade lá para dentro do meu negócio, olhar o que eu estou fazendo de errado, por que o meu cliente está recebendo a peça errada, por que não está dando certo, como é que eu faço para melhorar? Enquanto nós estiver assim, nós vamos crescer muito junto, entende? Ou quando eu olhar dentro do teu negócio algo que eu acho que tu possa evoluir e poder te passar, tu vai ou não atender, o negócio é teu, tu que tem a gestão sobre o teu negócio, né? Sim. Mas eu queria deixar isso muito que é uma via de mão dupla. E que outra, muitas vezes, um dos diferenciais que eu vejo, e eu sou obrigado a puxar, eu nem sei se isso é bom ou se isso é ruim, eu não tenho esse protagonismo todo, sabe? A gente, para ter um bom produto, nós temos que trabalhar junto. Sim. A Petra não é não pode ser tratado como uma entidade. Que nem eu vejo que nesse mercado, segmentos parecidos com o meu, eles estão, tipo assim, eles estão aqui e os clientes estão aqui. Sim, sim. A gente é junto e às vezes eu recebo cliente, passando um pouco para vocês, o cliente ele chega e ele tá abrindo uma fábrica de esquadria, tô dando um exemplo, tá migrando do alumínio para PVC e ele pergunta para mim, o que o produto de vocês é tão maravilhoso? Daí eu falei, cara, se tu espera que o meu produto salve a tua empresa, ou que eu tenho uma bala de prata, que o meu produto é melhor, ele é perfeito e ele é muito mais barato do que todo mundo. Que é mais ou menos o que o cliente vai fazer orçando para ti. Ele quer a janela melhor, mais bem feita, com melhor produto e com metade do preço que todo mundo está fazendo. Sim, sim. Nós não temos isso. O que nós temos que ter o tempo todo é empenho para poder, dentro de um processo,
fazer com que o produto chegue no cliente bem feito. E nós não somos o protagonista, os protagonistas são vocês. Todo esse histórico que está falando de cuidado, de aprendizado, é o que transforma a empresa de vocês nesse sucesso todo que vocês têm. É o que eu costumo dizer e converso sempre com o Leonardo, né? Que a operação está acontecendo, os processos estão acontecendo, mas a gente está sempre fazendo pequenos ajustes, né? Sempre? Sempre. Não, Vai aumentar a escala, vocês vão ter novas máquinas agora, que vai precisar de empenho, sim, vai criar novos gargalos dentro do negócio. sim. Aí tem gargalos comerciais, técnicos, a gente não pode se fechar. Não pode se engessar. Quanto melhor fica o teu negócio, mais te dedica energia. As pessoas não Sim. têm, às vezes, consciência disso. Com essas máquinas que vão vir, a gente vai solucionar um gargalo, mas na sequência já vai aparecer outro. Então, o cara vai ter que trabalhar no outro gargalo lá, e por aí vai, sabe? E crescimento é isso aí, crescer dói, e o cara tem que estar disposto a crescer e evoluir sempre, né? Wesley e Leonardo, se quiser responder os dois, se quiser responder só um, eu queria fazer uma pergunta final da nossa conversa. Se você pudesse dar um único conselho, ou alguns conselhos, para uma família que está construindo uma casa dos sonhos agora, o que tu diria na escolha das esquadrias para que elas não tenham arrependimento no futuro? Eu digo que na parte das esquadrias, né, seriam esquadrias de PVC. Com certeza é a última tecnologia que tem para a área das esquadrias. E sem dúvida, né, pesquisar e buscar bastante sobre entender qual é a solução que precisa para aquele ambiente da casa, né? A gente, como fabricante de esquadria, a gente acaba também dando assessoria para o cliente, né? A gente vai visitar a obra, o cliente ele tem uma ideia e às vezes a gente acaba mudando aquela ideia do cliente, porque, um exemplo, tá? Uma situação, o cliente ele mora num condomínio que é mais recuado para o meio do mato. Daí ele nem sabe que tem tela. Daí a gente vai lá e oferece a tela mosquiteira, um exemplo, né? Ou o cliente mora numa avenida movimentada e ele não conhece que existe o vidro térmico e acústico. A gente vai lá e oferece essa solução, né? Então, além de só comprar esquadrias em PVC, tem que buscar empresas que deem também assessoria na parte da compra das esquadrias de PVC, né? Muito legal. Muito Eu legal acredito mesmo. que também não... Para quem está construindo a casa dos sonhos, não tem que deixar para ver a esquadria só quando já está com os vãos prontos, né, requadrados só para a esquadria. Porque tem todo um processo de fabricação, tem todo um processo... Por exemplo, as portas tem que ter um rebaixo no piso. Especificação. Visita técnica quanto antes. Exatamente, para poder acompanhar todo o processo. Muito legal, né, muito legal mesmo. Né, acompanhar e explicar que tem que ser desse jeito, porque assim funciona melhor, né? Para que tenha realmente o desempenho para que as esquadrias em PVC foram projetadas. Nós tentamos elaborar produtos para poder atender, por exemplo, assim, o cliente não deixou altura, daí hoje a gente tem o piso de 2,5. A gente tem algumas ferramentas, mas quanto antes o cliente consegue se organizar para poder também se envolver, porque hoje as esquadrias, elas são, sei lá, o item mais caro de uma residência, na parte da construção, são as janelas. Sim. Então, investir um tempo desde o começo da construção para poder não se incomodar lá muito próximo, né? Ou comprar por um outro detalhe que não é a questão de estrutura, Achei muito legal tu lembrar essa parte. Já evita um retrabalho lá no futuro, né? Já aconteceu de cliente estar com o vão pronto e esqueceu que tinha que deixar o rebaixo do piso, né? Que a porta de correr de PVC corre na folha embaixo. E aí teve que recortar todo o piso depois que a obra já estava pronta, sabe? Então, buscar entender antes o processo ali, buscar uma assessoria, consultoria na parte da esquadria também é muito importante. Wesley e Leonardo, foi um prazer receber vocês aqui. Dizer que para nós é um motivo de muito orgulho o histórico de vocês. Sair assim, Wesley era um funcionário esforçado, aqui um engenheiro que estava numa parte da vida que não se sentia mais motivado em trabalhar na área da engenharia. Vocês se unem, tu, sendo engenheiro, veste uma carapuça da humildade e vai trabalhar na instalação, entender como é que é o processo em si, né? Sim.
Aí vocês têm um sonho. Na época vocês não sabiam muito como realizar esse sonho, vocês só sabiam que tinham que fazer. Sim. A gente se encontra, monta um time, monta uma empresa pequena, que hoje já não é tão pequena assim, que já é setorizada, que já atende uma demanda mensal. Para nós, eu queria dizer para vocês que é motivo de muito orgulho ter conhecido vocês, conhecer a história de vocês e poder fazer parte da história da InstalSul junto com vocês. Muito obrigado por ter vindo de Porto Alegre hoje, ter vindo ter essa conversa e nós trocar essa ideia e esse papo que foi tão tranquilo, tão gostoso aí para nós poder trocar. Show de bola. Nós também queria agradecer também por toda a parceria, né? Todo o apoio desde o início, né? Que nós tivemos da Petra, né? Que foi o que abriu a porta para nós realmente pro nosso sonho, na verdade, né? Que é ter a nossa fábrica hoje de esquadrias, né? Em PVC. Muito grato, fico imensamente agradecido pelo convite do PetraCast. É sensacional. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, até logo.